Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração. E o assunto que eu vou trazer para o vídeo de hoje, ele se relaciona com os assuntos que a gente tratou nos dois vídeos anteriores. Só então para rememorar, o vídeo sobre o Banksy, aquele que eu falo da obra dele que foi vendida para uma galeria de arte. Para quem não assistiu, vai aparecer o card para vocês agora. E o outro vídeo da semana passada, onde eu falo um pouco sobre as políticas públicas de financiamento da arte. Para quem não assistiu ao vídeo, também vai aparecer o card para vocês. E eu quero relacionar esses dois assuntos a partir de uma notícia que eu li essa semana que passou agora, sobre uma obra que é uma tapeçaria que foi encomendada em 1955 por Nelson Rockefeller Jr., né, o herdeiro da família Rockefeller, para uma artista francesa, Jacqueline Dellebaum. É uma tapeçaria que reproduz a obra Guernica do Picasso. Então é uma tapeçaria muito grande que reproduz a obra da Guernica do Picasso e que a família Rockefeller cedeu para a ONU em 1984, e desde então, desde 84, essa tapeçaria ficou lá na parede de entrada do Conselho de Segurança da ONU. E o que aconteceu é que nesta semana que passou agora, a família Rockefeller pediu de volta a tapeçaria da ONU. A minha pediu de volta. E aí a tapeçaria, depois de mais de 30 anos, ela foi retirada da parede de entrada do Conselho de Segurança da ONU. Bom, isso causou desgosto, enfim, entre diplomatas, funcionários da ONU, porque para eles fazia todo sentido aquela obra Guernica do Picasso, mesmo sendo uma reprodução, tá lá, né, na porta do Conselho de Segurança da ONU, porque é isso, né, uma obra que fala sobre a guerra, enfim, sobre os horrores da guerra, então faz todo sentido ela tá lá. Só que ela tinha dono. Ela tem dono, que é a família Rockefeller, e eles resolveram pedir de volta. Não se sabe porquê, nem nada, resolveram pedir de volta. Então, mais uma vez, a gente tem esse conflito entre o que é mais importante, a obra enquanto produto que pertence a alguém, e aí no caso ela pertence à família Rockefeller, no caso do vídeo do Banksy, né, o dono da galeria comprou, quer dizer, o dono do muro onde a obra estava resolveu vender. E a arte como um bem público, né? Como uma coisa que faz sentido num determinado lugar, num determinado momento histórico. E é juntando essas duas coisas que eu quero conversar um pouquinho. Então, pensando em apropriação do produto artístico, né? Quer dizer, a obra de arte acaba tendo um dono, que às vezes é o artista que a criou, ou às vezes não é, porque aí o artista foi lá e teve que vender para sobreviver e tal, e aí a pessoa passa a ser dona de uma obra de arte. Na real, isso para mim soa um pouco estranho, né? Essa coisa da obra enquanto produto que pertence a alguém, porque aí é isso. Primeiro porque você dá à obra de arte o caráter de mercadoria, né? E isso tem a ver com a indústria cultural, coisas que a gente já discutiu aqui no canal também, em outros vídeos, né? Sobre o fetichismo da indústria cultural, que vai reificar a obra de arte, e aí ela vai passar a ter só valor de produto e não valor simbólico que ela tem. Então vamos pegar essa história da tapeçaria para tentar ver, né? Assim, a Guernica do Picasso, uma reprodução, mas é a Guernica do Picasso, que é uma obra que mostra os horrores da guerra, na parede de entrada do Conselho de Segurança da ONU, onde passam os governantes de todos os países do mundo, justamente para tratar sobre paz, sobre guerra, enfim. Então, tem um sentido simbólico muito grande essa obra estar lá. Então, esse conflito entre a obra enquanto produto, enquanto mercadoria, a obra reificada, a obra fetichizada pela indústria cultural,
e a obra como um elemento simbólico que faz sentido dentro de um contexto cultural, de um contexto simbólico forte, eu acho que esse é um conflito que acaba atravessando aquela outra situação, que é a situação de o que é que o poder público fomenta em relação à arte, né? O que é que o Estado vai fomentar e vai incentivar em relação à arte. E aí, para tentar falar um pouquinho sobre o que eu penso, e eu já deixei isso mais ou menos explícito também em vídeos em que a gente já discutiu isso, mas eu quero deixar muito claro agora nesse vídeo o meu posicionamento. Primeiro, para mim a arte tem que ser um bem público. Ou seja, a obra de arte não deve pertencer a ninguém. Ela é de todo mundo. No momento em que se cria uma obra de arte, ela ganha a dimensão simbólica de pertencer àquele contexto histórico, aquele grupo social, enfim. Pertence ao mundo, pertence a... Né? Então vai estar num lugar, eu acho que ela tem que estar num lugar que faça sentido simbólico, se for, por exemplo, uma obra visual. Se for um livro, eu acho que ela tem que ter acesso ao maior número de pessoas possível, para que as pessoas leiam né? Porque também a gente tem que ver as diferenças entre as linguagens, né? Quando alguém pinta um quadro, esse quadro não vai ser reproduzido. Quando um escritor escreve uma obra literária, os livros são suportes de reprodução dessa obra, mas não é a obra em si. O simbólico do texto literário está no texto, né? E não no livro em si. Se há um espetáculo teatral, por exemplo, aí já... Então cada manifestação artística tem as suas especificidades. Mas de modo geral, se a gente pensa que a arte é um bem público, então, por exemplo, se eu, enquanto fazedor de teatro, coloco o espetáculo como bem público, eu não vou, por exemplo, deixar que assistam ao meu espetáculo só quem tiver dinheiro para pagar o ingresso. Então eu vou, de alguma maneira, fazer com que esse espetáculo dê acesso ao maior número de pessoas para assistir, sem que a condição econômica dessas pessoas seja posta como fator que vai garantir o acesso dessa pessoa, não. A mesma coisa livro, enfim. O texto literário, eu posso... Ah, mas você vende livro. Eu vendo livro primeiro porque eu estou nesse sistema, né? Eu estou trazendo uma outra possibilidade de estruturação do sistema, mas esse é o sistema que eu vivo. Então, eu não vou fazer críticas pontuais. Então, eu não critico o artista que vai lá e cobra ingresso da sua peça de teatro. Eu estou tentando lidar com uma ideia para a gente repensar o sistema como um todo. Então, a arte como um bem público seria muito melhor, porque você garantiria que todas as pessoas tivessem acesso às produções simbólicas. Só que aí tem o outro lado, tem a contrapartida, né? Se a arte é um bem público, como é que o artista vai viver? Bom, o meu ideal utópico, né, é de uma sociedade sem Estado, enfim, sem dinheiro, sem capital, onde as trocas sejam mais diretas, e aí isso não teria um grande problema, porque aí, a grosso modo, você tem, você vende, você, entre aspas, oferece o seu espetáculo, a sua obra de arte, o seu símbolo, né, a sua produção simbólica, e as outras pessoas oferecem o que elas têm, seja saúde, seja ensino, seja comida, seja, enfim. Mas isso é uma outra discussão. O que eu quero chegar aqui nesse vídeo, sem lidar com as utopias, é que é possível o Estado financiar diretamente o acesso à arte para torná-la um bem público. Então a gente não precisaria nem destruir o capitalismo, apesar de que eu acho que isso talvez seja uma solução muito mais forte. Então, assim, eu vou dar aqui uma opção meio reformista, que nem é muito a minha cara, né? Eu sou a favor de acaba com tudo isso e vamos começar outra coisa, porque, né, para mim não tem como o capitalismo ser mais legal
né? O capitalismo é o capitalismo e vai ser assim sempre e não tem jeito. Mas, como o assunto aqui não é a destruição do capitalismo ainda, a gente vai falar, eu quero falar de como é possível, por exemplo, mesmo dentro desse Estado capitalista, a gente enxergar a arte como um bem público e o Estado fornecer os subsídios para o artista poder sobreviver do seu trabalho e, ao mesmo tempo, não precisar transformar a sua obra numa mercadoria. Eu não preciso vender o meu livro. Então, se eu edito um livro e esse livro é distribuído gratuitamente para as pessoas e eu sou remunerado por alguma política pública pelo meu trabalho, né? Então, ótimo, eu não preciso, né? Eu não preciso vender o meu livro. É muito mais legal se o meu livro for distribuído gratuitamente, porque muito mais pessoas vão ter acesso a ele, vão ter possibilidade de lê-lo. Mesma coisa o meu espetáculo de teatro. E a obra de arte? Então, e aquela obra que é a obra de arte visual, que geralmente é única, bota em exposição, né? O artista é remunerado pelo seu trabalho e bota em exposição. Mas o Estado não tem condição para isso. Eu acho que tem, né? Eu sempre pego como exemplo a minha realidade, que é a realidade aqui da cidade de Guarulhos, e eu tenho quase certeza, eu não vou afirmar 100% de certeza porque seria leviano da minha parte, mas eu estou muito certo de que seria possível o financiamento público direto dos artistas da cidade, por exemplo, pela prefeitura, pela gestão pública municipal, para que todos os artistas conseguissem viver do seu trabalho e essa arte pudesse ser acessada por todos, por exemplo, por todos os moradores da cidade de Guarulhos. Se a gente pensar no orçamento da cidade, nas possibilidades que a cidade ofereceria de investimento e tudo mais, com certeza seria possível. E eu me arrisco a dizer que em nível de Brasil também seria possível. Eu acho que é muito mais uma questão de como é que a gente enxerga a obra de arte. E aí a gente vive numa sociedade que enxerga a obra de arte como uma mercadoria, né, através de toda a indústria cultural e tudo mais. Então, para mim, a solução seria parar de enxergar a obra de arte como uma mercadoria e passar a enxergá-la como um bem público, né, um bem simbólico que é de todo mundo. E aí, isso então vira obrigação do Estado, já é constitucionalmente meio que obrigação do Estado, mas, enfim, você reforça essa obrigação do Estado na promoção da arte, e você faz com que o artista se transforme quase que num servidor público, né? Porque ele vai ser financiado pelo Estado diretamente, e a sua obra, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho vai se transformar num bem público e simbólico. Enfim, com certeza isso é um assunto que ainda dá muito debate, muito pano para manga, mas eu quis, por conta dessa notícia da tapeçaria da ONU, meio que fechar esse ciclo que eu tinha começado no vídeo da semana passada sobre essa questão das políticas públicas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal, visitarem nosso blog, nossas redes sociais, enfim. Ajudarem a gente aí a continuar com esse trabalho. Tá bom? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.